Maravilha, Glória. Vamos falar nessa tarde sobre o peso da lei. O que é a lei? Antes de Jesus vir, existia critérios em que sobre as costas do ser humano existiam leis que eram tão terríveis e praticamente impossíveis de ser cumprida. A gente temos aí as 10 leis de Moisés, e fora essas 10 leis de Moisés, nós temos aí mais 600 e poucas leis que torna-se praticamente impossível. Por que se torna impossível? Pela natureza pecaminosa adâmica, pela natureza de Adão, pela nossa natureza. Então, quando Deus ele examina isso, ele vê esse cenário que causaria grandes transtornos, levaria multidões para o inferno. Deus ele consegue perceber e ver que aquilo ali o ser humano não suportaria, porque Deus ele nos fez, ele nos criou. E como Criador, ele conhece nosso coração, nosso pensamento. Ele sabe, como diz no livro do Salmo, até quantos fios de cabelo há sobre nossa cabeça. Deus conhece a natureza do homem. Embora alguns querem dizer que eu sou diferente, eu sou mais santo do que todo mundo, mas Deus te conhece, não adianta vir com ladainha para cima. Porque Deus te conhece. Nosso pensamento peca, nós pecamos por pensamento, por obras, por tudo nós pecamos. Nossa natureza é pecaminosa. E Deus, ele viu que ninguém conseguiria passar por essa lei. Era como uma peneira em que todo mundo ia ficar em cima da peneira e não ia conseguir passar. Essa é a lei de que Deus, através de Jesus Cristo, tirou das suas costas. Só que agora vamos lá. Anos e muitos anos depois, vem essas denominações cristãs. Essas denominações, elas pegam o peso da lei, joga lindo sobre as tuas costas, pesado, e faz você andar pesadão sobre a lei. Sendo que Jesus veio, pegou a lei e arrancou dos seus ombros, porque a lei não há um ser humano. A própria Bíblia fala no livro de João que se você dizer que não tem pecado, você já está pecando. Você é um mentiroso. Nossa natureza é pecaminosa. Então, no entendimento das igrejas evangélicas, eles tentam dizer assim, que o favor sem merecimento, que é a graça de Deus, falhou. Mas por que você diz isso? Por o seguinte, porque muitos acham que tem que fazer a obra para que seja salvo, que tem que ser bonzinho para que seja salvo, tem que andar como, sabe, que não pode errar para que seja salvo. Então esse povo está pegando a lei e está jogando sobre as suas costas e querendo dizer o quê? Que Jesus te trouxe a graça, mas, porém, a graça falhou. Porque se eu estou tentando fazer aquilo que a graça me trouxe, o que a graça de Deus ela trouxe para a minha vida? Ela tirou o peso que estava da lei, que eu não conseguia vencer, ninguém consegue. Você pode ser o cara mais correto do mundo. Você não vai conseguir vencer aquilo, o que é a lei. Você não vai conseguir vencer a lei. Você não tem como. Para o ser humano é impossível. O cara que falar, eu vivo até em santidade, até Jesus voltar, eu vou ser o mais santo, que é mentiroso. A própria Bíblia te contradiz. Não adianta vir com um papo furado, porque os teus pensamentos Deus conhece. Você muitas vezes não peca por os outros tá vendo, mas aqui dentro é território que somente Deus conhece. Então Deus, vendo que a lei, ninguém ia conseguir vencer a lei, Deus mandou Jesus. E a Bíblia diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira, livro de João 3,16, que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Agora olha o que a Bíblia está dizendo, todos. Aquele que vai lá na igreja, ele está querendo dizer o quê? A gente que vem na igreja. Jesus veio para a gente. Mas só que o livro de João 3,16 está dizendo todos. Preste atenção nisso.
Ele está dizendo todos aqueles que nele crê. Eu creio em Jesus. Automaticamente estou salvo, porque eu creio em Jesus. E ele trouxe a graça para a minha vida justamente para isso. Porque ele conhece a minha natureza, sabe muito bem que eu por si só não me salvo. E tem muitos aí achando que por si só se salva, porque está dizendo que está dentro da igreja, é bonzinho, e eu faço jejum. Você pode fazer o jejum que tu quiser, filho. Tu pode fazer o que tu quiser. Tu pode querer... Pega esse peso da lei, então, e continua com ele aí, ó, carregando. Esse peso que Jesus morreu na cruz. E quando Jesus ele morre na cruz, quando ele está na cruz, ele diz assim, ó, Pai, está consumado. Ele está querendo dizer assim, olha, Pai, com o meu sangue eu compro esse povo todo, eu compro todos. Com o meu sangue. Então quer dizer que Jesus vai à cruz do Calvário, faz um sacrifício pela humanidade, e agora eu estou querendo fazer um sacrifício que ele já fez. Querendo dizer que eu que me salvo. Não, a graça não. A graça Jesus ele deu a graça, mas eu tenho que fazer. Eu tenho o quê? Que papo furado é esse? Eu tenho o quê? Eu tenho que fazer aquilo que Jesus já fez por mim? Que história é essa, meu irmão? Será que as pessoas não conseguem entender que grau de estupidez? É uma conta muito fácil de fazer. Às vezes eu me pergunto quão idiota e burro eu fui por passar tantos anos dentro de uma denominação, levando ordem de homens que me impedia de viver, que me impedia que pra mim, pra eles lá eu não era livre, eu era o pastor que mandava em mim, ó, desobedece teu pastor, não, porque tu vai pro inferno, e dizendo o tempo todo que ia pro inferno, e na verdade o inferno é eles que traz sobre o psicológico das pessoas. Porque quando eles trazem esse inferno pro psicológico das pessoas, eles mantêm ali as pessoas ali, ó, debaixo das mãos deles. Eles fazendo o que quer. Você só vai para aquela igreja visitar se eu deixar, você só vai... E se sair em desobediência... Então, peraí, onde que tá a parte que vós sois livres que tá na Bíblia? Então a Bíblia tá mentindo quando diz que nós somos livres, que Deus nos fez livre para decidir, para pensar, para raciocinar. Cadê o livre-arbítrio? É um livre-arbítrio, vamos dizer assim, genérico, um livre-arbítrio. Não tem como entender um negócio desse. Olha, o que nós temos que parar de fazer é tentar melhorar a graça de Deus. Arrumar aquilo que Deus já fez. Aquilo que Jesus já fez. Porque se eu tô falando que a graça por si só não me salva, então peraí, meu amigo, tá na hora de eu começar e... Ai, Jesus, meu Deus do céu, meu irmão. Eu tô falando que a graça de Deus não é o suficiente. Olha que Deus disse a Paulo, só minha graça te basta, filho. Mas nós estamos dizendo com a nossa atitude... se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não pagar preço, o maior preço foi pago na cruz do Calvário. Que preço é esse que você está falando aí? Que você tem que pagar, que eu tenho que pagar preço, irmão. O tempo todo tem que pagar preço, Nem vive, não tem vida. Os filhos estão amarrados ali dentro de uma denominação. Às vezes o filho quer passear, quer andar, mas está amarrado porque o pastor, porque o povo falou que você não pode, você tem que ficar ali, sendo que Jesus pagou para você ser livre. Meu irmão, estão pegando o peso da lei, estão jogando bonito nas tuas costas, para você andar com aquilo que Deus já tinha tirado. Estão fazendo você andar debaixo de maldição. Essa palavra que eu tenho para a sua vida hoje.